E aí, fiel, suave? Ó, a gente vai começar no canal um novo modelo de React. E eu não vou fazer React de tudo, vou fazer do que eu acho importante. E, obviamente, assim, se você está esperando que eu vá brigar com as pessoas ou que eu vá xingar os canais do Corinthians, isso não vai acontecer. O que a gente vai fazer é concordar ou discordar como um ser humano normal. Então, eu escolhi esse primeiro vídeo aqui porque, pra mim, ele passou despercebido, mas pela torcida, mas assim, ele tem um potencial muito grande ofensivo contra o Corinthians. Eu vou explicar o que eu quero dizer com isso. É do meu timão, é do Pedro Mailton, que faz o trabalho dele lá. Aqui não é um julgamento sobre o Pedro, não é nada sobre isso. Ele tem a opinião dele, eu só acho que essa não é a opinião dele. Eu acho que ele fez porque precisava de um conteúdo. Não acho que ele pensa assim, mas se ele pensa assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um tem o direito de pensar como quer. Mas assim, primeiro vamos assistir o vídeo, eu volto aqui, o vídeo tem 40 segundos, a gente assiste e eu já volto aqui, a gente já troca uma ideia, beleza? Rapidão. O que está acontecendo com o André Ramalho? No derby, o zagueiro do Timão novamente foi responsável por tomar bola nas costas, que resultou em gol do adversário. Antes mesmo de Piqueres efetuar o passe, repare que André Ramalho mapeia duas vezes a posição de Maurício no lado dele, mas mesmo assim ele demora para se antecipar e leva pior no lance. No jogo contra o Noroeste aconteceu exatamente a mesma coisa. O zagueiro observou duas vezes Pedro Felipe ao lado, mas só acelerou a corrida após o passe e disse sim. Ciente na demora da tomada de decisão do zagueiro, não foi à toa que Piqueres já tinha tentado encontrar Maurício duas vezes nas costas dele antes do gol. Zagueiro de pouca velocidade, André Ramalho até tem bom mapeamento e leitura de jogo, mas precisa controlar melhor a profundidade e se antecipar os atacantes para evitar repetir o mesmo erro. Bom, agora, vamos por partes nisso aqui. O quanto ofensivo é isso aqui pro Corinthians. E acho que que bom que passou despercebido pela maioria da torcida. E assim, tá com 22 mil visualizações, o vídeo é de 2 dias atrás, o short. Mas eu já começo a ver algumas pessoas tendo esse pensamento sobre o André. Mas assim, pessoal, primeira coisa, né? Futebol não é algo que um time... que existe uma tática onde 100% da tática é o melhor ataque possível e a melhor defesa possível, né? Acho que isso é chover no molhado dizer isso aqui pra vocês essa altura do campeonato, né? Então, dizer que existe um erro do André, que o André tá repetindo um erro, isso é mentira, não é verdade. Assim, e agora eu não estou falando do ponto de vista de opinião, de você achar que o André errou ou não. Estou dizendo de esquema tático, estou falando de tática aqui. O Corinthians, ele opta por jogar com a linha avançada. Por quê? Justamente, porque o Corinthians marca em cima, o Corinthians tem um meio campo espaçado. Então, o Corinthians tem um losango no meio campo, onde você tem ilhas no meio campo que precisam muito desse time avançado para que as linhas sejam a sombra uma da outra, sejam a sobra uma da outra, né? Então, esse time precisa estar compactado do ponto de vista de linhas, né? Essas linhas precisam estar altas. Por mais que o meio campo do Corinthians seja espaçado, sim, é uma escolha. Não é um problema, é uma escolha. Assim, os riscos desse 4-1-2-1-2 do Ramon são grandes, mas as qualidades também. As qualidades fazem o time jogar do jeito que vem jogando e os riscos são esse tipo de bola. Então, eu vou indo parando com vocês aqui, a gente vai trocando uma ideia, mas e eu vou tentar colocar o meu ponto aqui de por que isso aqui não faz sentido do ponto de vista de tática. Não estou falando do ponto de vista de opinião. Opinião, o Pedro Mailton pode achar o que ele quiser, ele tem total liberdade para isso. Mas do ponto de vista tático, isso aqui não tem muito sentido, né? O que está acontecendo com o André Ramalho? No derby, o zagueiro do Timão novamente foi responsável por tomar bola nas costas. Tá, para. Primeiro, vamos lá. Dizer que o André Ramalho é responsável por tomar bola nas costas, pra mim, já é um erro. Já começa aqui que isso aqui é um problema. O fato do Corinthians escolher jogar com a linha alta e a linha de trás, a zaga, acompanhar a linha do ataque, o Corinthians escolhe essa bola. Então, essa bola, para vocês verem, é uma bola difícil. O Corinthians está no 8º jogo da temporada, tomou 2 bolas assim.
Duas. Em 8 jogos. É uma bola do outro time difícil encaixar. Então é uma escolha que o Corinthians faz de dar essa opção para o time adversário, porque como eu falei, não existe tática no futebol que supra tudo, que supra o melhor ataque e a melhor defesa. E aí, além disso, para mim veio o primeiro erro aqui, culpar o André por isso. Que resultou em gol do adversário. Antes mesmo de... Essa bola, aqui acho que aqui é um grande exemplo. Eu vou até aumentar aqui para vocês darem uma olhada, acho que vocês estão me vendo, né? Essa bola entra em arco e ela entra aqui, ó. Essa bola entra aqui. O erro, aqui, se você pode falar de um erro, o erro aqui é do Kaká. Quem tem que estar na linha do André é o Kaká. Essa bola entra em arco. Aqui, ó. Essa bola tá aqui, ela vem daqui mais ou menos. Essa bola entra em arco aqui assim, ó. Essa bola entra aqui. Então, o erro é do Kaká. Porque se o Kaká está na linha do André, na linha do atacante, pelo menos, o Kaká chega primeiro do que o Maurício porque ele tem uma curvatura menor do que o Maurício. Então, quando o Kaká faz a... Deveria, né, nesse jogo aqui. Quando esse zagueiro, o Kaká, ele não está acompanhando o atacante, e quem está acompanhando o atacante é o André, a bola entrando em curva, ela chega no Maurício primeiro, obviamente. Por quê? Porque a distância do André versus a velocidade da bola é maior do que a distância do Maurício versus a velocidade da bola. Então, para o Maurício alcançar essa bola, ela já está numa velocidade menor e caindo. O André pega ela ainda, a chance do André pegar essa bola, ainda ela é muito vertical. Desculpa, ela ainda é muito horizontal. Então, não faz sentido isso. O erro aqui é do Kaká. Tá? Se tem alguém errado aqui, o erro é do Kaká. E aí, vamos lá. Piqueras efetuar o passe, repare que André Ramalho mapeia duas... Ó, é isso aqui, ó. Se o Kaká tá aqui, o Kaká chega primeiro. Uma porque ele vai atacar a bola, ele vai atacar o espaço, e ele é mais rápido do que o Maurício. Às vezes a posição de Maurício no lado dele, mas mesmo assim... Ó, é isso aqui, ó. Tanto que eu tô falando tem razão, que quando a bola chega no Maurício, quem chega primeiro no Maurício é o Kaká e não o André. Porque o André não vai chegar primeiro. O André podia ser o Sérgio Ramos aqui. Não ia chegar primeiro. Não vai chegar. Não existe isso. Assim, ele demora para se antecipar e leva pior no lance. No jogo contra o Noroeste aconteceu exatamente a mesma. Aí, aqui, ó quem? De novo, mesma coisa. A bola vai entrar em curva aqui, ela vai entrar em arco. E o senhor Léo Maná aqui, ó, tá vendo? Ó, o Léo Maná está correndo para trás, porque ele, Léo Maná, percebeu essa jogada. Ele percebeu. Só que ele, Léo Maná, prefere... Aqui, ó, não sei, acho que daqui dá pra ver um pouquinho melhor. Ele, Léo Maná... Eu vou me tirar daqui da frente, peraí. Ó. Ele, Léo Maná, ele prefere acreditar que essa bola vai entrar em curva aqui e o André vai interceptar ela. Mas não é isso que acontece. Por quê? Porque o atacante é dele. É do Maná, não é do André. Essa bola não é do André, essa bola é do Maná. De novo, a bola vai entrar em curva, não tem como o André pegar essa bola. Mesma coisa. O zagueiro observou 2 vezes Pedro Felipe ao lado, mas só acelerou a corrida após o passe e disse sim. Ciente na demora da tomada de... Então, aí, aqui é uma boa... Aqui tá bom. Aqui agora, aqui ele vai entrar e vai dizer que o Palmeiras tenta essas jogadas mais vezes. O Palmeiras tenta essas jogadas mais vezes justamente porque ele viu a falha. Ele viu a falha dos outros jogos. O Abel não é burro. O Abel viu a falha dos outros jogos. E isso fica evidente. Só que essa tentativa, decisão do zagueiro, eu falei, é uma decisão que o time escolheu sofrer. Porque dificilmente essa bola vai entrar. O cara do passe tem que acertar um passe muito milimétrico. E isso se o zagueiro errar junto. Se o zagueiro da sobra errar junto. Se o zagueiro da sobra não errar junto, pode acertar o passe que for. O zagueiro vai chegar primeiro. Não foi à toa que Piqueras já tinha tentado encontrar Maurício 2 vezes nas costas dele antes do gol. Zagueiro de pouca velocidade. Então, aí, aqui é perigoso, porque ele crava que o André tem pouca velocidade. Eu vou muito ao estádio, vocês sabem disso, eu tenho cadeira lá, eu vou muito ao estádio.
Então, o André é disparado o melhor zagueiro do Corinthians. E assim, vocês vão se lembrar, ninguém aqui viva a memória, né? Ninguém tem memória curta. A melhor zaga do Corinthians foi de 2 zagueiros ditos lentos: Gustavo Henrique e André Ramalho. E é a zaga titular, tá? Diga-se, não vai ser o Tioca, não vai ser o Félix, não vai ser o Kaká. Vai ser André Ramalho e Gustavo Henrique. E aí, além dele cravar que tem pouca velocidade, o que eu acho perigoso, por mais que eu concorde que o André não é dos mais rápidos, mas para colocar uma pecha de zagueiro lento é muito fácil no André. Assim, acho que é muito rápido com esse tipo de vídeo, cravando esse tipo de informação. E dizendo que o André até tem uma boa leitura, um bom mapeamento e leitura de jogo, é complicado, né? Quem já viu o André no estádio, e tá dizendo um cara aqui que vê todos os jogos no estádio do Corinthians, o André não é meio campista porque ele não quer. Lá na Holanda jogava de primeiro volante algumas vezes. E fez alguns 2 ou 3 jogos, assim, 2 ou 3 segundos tempos, assim, no Corinthians, jogando dessa maneira também. Sabe muito de bola, sabe sair jogando, tem uma ótima leitura de jogo, tá? Então, não acho que é o caminho aqui. O André Ramalho até tem bom mapeamento e leitura de jogo, mas precisa controlar melhor a profundidade e se antecipar os atacantes para evitar repetir o mesmo erro. Não, então, vamos lá. Aí aqui ele fala sobre o André controlar melhor a profundidade. Aqui talvez ele tenha razão, nesse cenário aqui. Isso do meu ponto de vista, né? Assim, do meu ponto de vista, talvez aqui ele tenha razão. Então, o André, por ser o melhor zagueiro, talvez ele tenha que ditar a profundidade da linha. Ele ser o capitão da linha e dizer o quanto essa linha tem que subir, o quanto essa linha tem que voltar. Concordo aqui. Concordo com o Pedro aqui que a gente tem que fazer. Agora, dizer que o André... Para evitar repetir o mesmo erro. Tem que se antecipar o atacante nessa bola... mais uma vez, mais uma vez, se a bola entrar em arco aqui, pode ser o Sérgio Ramos, pode ser hoje o Van Dijk, pode ser o Marquinhos, não vai chegar, não vai chegar. Uma coisa, eu estou afirmando isso aqui porque é física, não vai chegar, não vai chegar. Não importa o zagueiro que é aqui. Não é o André que tem que se antecipar o atacante, porque se ele antecipar o atacante, ele dá campo para o cara correr. E o André tem essa linha aqui para interceptar a bola, e só isso. O atacante tem todo esse espaço aqui para receber a bola aqui. Por isso que esta bola em arco é responsabilidade do segundo zagueiro, e não do primeiro. O primeiro, se o cara cruzar mal, tem que interceptar. Agora, se o passador acertar o lance, a sobra tem que estar muito mais atento do que estava, e não o André. Fechou? Bom, é isso. Acho que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso primeiro vídeo de react aqui. A gente vai fazer mais sobre isso. O vídeo já está com 13 minutos aqui. E é isso. André não, desculpa. Pedro, isso não é nada contra você, não é nada contra o meu timão. Adoro o canal, acompanho pra caramba. É só um react aqui de opiniões táticas e os porquês, tá? Beleza? Valeu, velho. Falou!